A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a este momento, livros que eu li e aprendi. Olá, seja bem-vindo a este canal, a este momento muito importante, que é um momento em que eu apresento para vocês livros em que eu tive a oportunidade de ler, aprendi com eles, ou fortalecer o conhecimento que eu já tinha. E eu quero hoje, mais uma vez, te lembrar da sequência das dicas importantes do pastor Renato Vargens, tá bom? Para te ajudar a você expulsar seu filho da igreja. Olha só, brincadeiras à parte, o pastor Renato Vargens, ele vai listar, elencar 12 dicas de como se expulsa um filho da igreja, tá bom? Já falei sobre o primeiro tópico, estou agora na segunda dica, e a segunda dica vai nos falar o seguinte: nunca ore por seus filhos. Mas eu queria pedir você, antes de continuar, que você pudesse se inscrever, dar seu like, compartilhar, enviar esse vídeo para pessoas em que necessita de um aprendizado, que precisa fortalecer seu conhecimento, crescer e amadurecer nessa área paternal, ou alguém que cuida de uma criança, de um adolescente, de um jovem que necessita de orientação. E hoje nós estamos aqui sendo orientados pelo pastor Renato Vargens em seu livro 12 maneiras para expulsar seu filho da igreja, ok? E hoje nós estamos aqui. E nunca orar por nossos filhos poderá levá-los a saírem da igreja. Nós poderemos expulsá-los da igreja quando nós agimos como pais anti-espirituais que não abençoam, que não oram, que não intercedem pelos seus filhos. E essa segunda dica ela é muito importante porque o Senhor nos colocou, nos deu filhos para que pudéssemos abençoar a vida deles, cuidar deles, porque eles pertencem a Deus. Mas Deus nos deu para cuidar. Olha só o que o autor Renato Vargens diz acerca dessa segunda dica. Os pais precisam entender que diante de Deus, eles são responsáveis pelos seus filhos e, como tais, devem orar diariamente por eles. As Escrituras estão repletas de passagens que nos mostram pais intercedendo por seus filhos. Se não, vejamos. E aqui ele vai listar vários textos onde a Bíblia mostra homens e mulheres de Deus orando e intercedendo pelos seus filhos, porque essa deve ser uma prática bíblica. Precisamos compreender, precisamos entender, precisamos conhecer o que a Bíblia diz acerca dessa dica, porque senão nós seremos agentes expulsadores de filhos das igrejas. E o autor ainda diz: pais que não oram por seus filhos fracassam em sua missão, pecando contra Deus, falhando com aqueles que o Senhor lhes confiou. É isso mesmo. Enquanto pais, e eu vou estender isso aqui não só aos pais, pai, mãe, aos avós, que muitas vezes têm netos debaixo da sua responsabilidade, debaixo da sua tutela e debaixo de sua tutela espiritual, tios e tias que têm sobrinhos que estão debaixo da sua orientação espiritual. Então existe uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. Seja o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, ou outras pessoas que têm filhos, sobrinhos, netos, sobre a sua responsabilidade. Precisamos entender que nós temos o papel de orar sempre pelos nossos filhos. Na data de hoje, meu filho ele tem 20 anos de idade. E com 20 anos de idade, até hoje, os meus joelhos e os joelhos da minha esposa estão dobrados perante o Senhor, agindo como intercessores para abençoar a vida do nosso filho. Então essa é uma missão que não pode ter prazo de validade. Essa é uma missão ininterrupta. É um sistema de intercessão que não acaba, que não pode parar, que não pode cessar. Talvez você que está me ouvindo tenha um filho, um bebê. Ore por seu bebê.
Talvez seja uma criança, tenha 5, 6 anos. Ore por essa criança. Talvez se tornou um pré-adolescente. Ore pelo pré-adolescente. Talvez hoje ele é um adolescente, ou talvez está caminhando aí para a juventude. Continue orando, e se tornou adulto. Continue orando por seu filho. Porque a vida é um crescimento constante. E os nossos filhos sempre necessitarão das nossas bênçãos e da nossa intercessão e da nossa oração feita diante de Deus, confiando eles ao Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Deus que cuida das nossas vidas. Não podemos ser negligentes. Se você negligenciar o seu papel de pai espiritual, de mãe espiritual, de avós espirituais, de tios espirituais e outros tantos, nós estaremos ligados à segunda dica. E a segunda dica diz que se você nunca orar por seus filhos, você estará promovendo a expulsão deles da igreja, porque eles não estarão recebendo cobertura espiritual, ok? Isso é feito de maneira sigilosa, mas isso também é feito de maneira onde se vê isso acontecendo. Então a oração, esse tipo de oração é feita diante de Deus quando seu filho não está te vendo, quando seu filho não está vendo o seu tipo de intercessão, mas também haverá momentos em que você colocará sua mão ou orará pedindo a bênção de Deus sobre a vida dele, ele estando perto de você. Deus é o Deus de longe, mas também é o Deus de perto. É o Deus que nos abençoa. Tá bom? Então tome muito cuidado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E só te lembrando, me ajude a crescer esse canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, nos ajude a crescer e abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e até